Queridos irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Novamente nos reunimos online para falarmos de Deus, de Jesus, do seu amor, do seu evangelho. Irmãos do Grupo Espírita Maria Francisca Rocha, que estamos agora, nesse momento, sintonizados. Como sempre, a gente está gravando e daqui uns 2 dias, provavelmente, vai estar lá no YouTube. Nós vamos iniciar com prece e hoje nosso tema vai ser muito bacana. É do livro Reforma Íntima Sem Martírio e o tema é Psicosfera, está lá no capítulo 29 desse livro. É a Michele que vai ser expositora, a Michele Costa, que vai nos trazer esse tema. Então, a gente pede para que ninguém interrompa a exposição dela e quando for lá para as 8h30, às 20h30, ela vai abrir para perguntas e considerações sobre o tema. E às 21h, a Elde, então, fecha com a prece, fecha no plano físico com a prece final. Então, nós vamos dar início, né, com a oração. Como sempre, eu peço para a gente se introjetar, né, levar o pensamento até a Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, também presente no meio de nós. Intua nossa palestrante para que ela traga as considerações do teu evangelho de amor e de luz, que penetre em cada coração que está escutando, em cada mente, para que nós possamos, mudando nossos pensamentos, nossas atitudes, caminharmos no caminho do bem, do amor, caminhar com aquilo que o Cristo nos mostrou e nos trouxe direto de Deus. Senhor Jesus, esteja em cada lar e em cada coração dessa nossa família reunida nesse momento. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, eu vou passar a palavra para a Michele para ela nos trazer a psicosfera, né, da Reforma Íntima Sem Martírio. É com você, Michele. Seu microfone, Michele. Isso. Obrigada, Vânia. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui, né? De ver os rostinhos de vocês, muita saudade. E o tema escolhido foi Psicosfera, porque é um tema que fala para cada um de nós e tem dicas muito importantes e especiais para cada um de nós com relação à vigilância, ao pensamento, mas, sobretudo, ao autoconhecimento, né? Então, é um livro, Reforma Íntima Sem Martírio, é um livro que foi estudado por nós há pouco tempo e que nos trouxe muitas informações úteis. E ao longo do estudo desse livro, foi muito interessante como nós, o grupo que estudava esse livro, conseguia retirar dos fragmentos ali dos textos situações que nós vivenciávamos e começamos a observar que o Evangelho do Cristo, a doutrina espírita, que vem fomentar esse Evangelho, trazer esse Evangelho redivivo para cada coração, né? Para os nossos corações, ele fala de uma mudança de padrões mentais e comportamentais. Então, se a gente for analisar aquilo que Jesus nos disse sobre os nossos comportamentos, sobre amar ao próximo, e aí nesse resumo do amor ao próximo, e até mesmo na busca pelo amor, né, nessa construção do amor, nós vamos começar a observar que volta a nós mesmos. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nós começamos falando sobre a importância
da autoanálise, do autoconhecimento. Nós começamos um estudo falando um pouquinho sobre isso, e nós temos notado um movimento agora muito maior na doutrina espírita com relação à importância de se conhecer. E ao longo da nossa experiência, nós vamos vivenciar situações que vão nos fazer refletir. Situações que muitas vezes podem ser consideradas erros ou acertos. E isso é consciencial, é de cada um, mas que, de acordo com a consciência mais ou menos, mais ou menos dilatada, nós vamos começar a observar por que nós nos incomodamos com o comportamento do outro, por que nós falamos do comportamento do outro. E nesse capítulo 29, quando a irmã se intitula Psicosfera, ela traz um termo que já foi utilizado antes pelo André Luiz, em alguns dos seus livros, nos Domínios da Mediunidade e no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala sobre essa psicosfera. E aí nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos compartilhar uma tela aqui com vocês agora. Aí está, Psicosfera, livro Reforma Íntima Sem Martírio, capítulo 29. Vamos ver. No universo, tudo é vida e transformação. Leis imutáveis regem a harmonia através do regime de unidade. A vida do homem em sociedade, submetida a essas leis, respira nesse engenho divino que destina os seres à evolução. A ordem que preside tais fenômenos é regida por princípios de atração e repulsão, que esculpem pouco a pouco os valores morais dignificadores da vida interpessoal. Semelhante atrai semelhante, e os opostos se retraem. Então, quando ela começa falando isso, com essas palavras lindas e maravilhosas, ela está querendo dizer o quê? Existe um mundo psíquico e nós interagimos uns com os outros através de fenômenos de atração ou repulsão. O que significa isso? Que os meus pensamentos se conectam com pensamentos daqueles que pensam como eu. Semelhante atrai semelhante. E aqueles que pensam contrário do que eu penso, naturalmente são repelidos. Mas ela continua. O pensamento é força energética com cargas vigorosas, e o sentimento dá-lhe qualidade e vida, tornando o psiquismo humano um piso de formação dos ambientes em todo lugar. E aí, nesse parágrafo que nós colocamos, inclusive, sozinho, foi porque ela começa a dizer que os nossos pensamentos são forças energéticas de cargas vigorosas. Eles, inclusive Emmanuel, ele vai falar isso no Pensamento e Vida, que os nossos pensamentos, eles têm cheiro, eles têm cor, eles têm movimento. Os espíritos conseguem interagir conosco através do pensamento. E os nossos pensamentos, eles formam o ambiente em que nós vivemos. E aí, quando ela fala que o sentimento dá qualidade, e mais uma vez nós pensamos que o sentimento, ele é a gênese do pensamento, está no sentimento. Por quê? Porque algo externo pode influenciar para que o meu pensamento seja modificado, mas com base no que eu sinto. E às vezes o algo externo, ele ativa um gatilho de uma emoção, de um sentimento que eu ainda não consegui trabalhar.
Então, ele dá esse tônus, esse vigor ao pensamento. E pode ser tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Então, quando ela fala que o pensamento é essa força, com cargas que são vigorosas, e que o sentimento dá essa qualidade, ela está alertando a análise do que nós estamos sentindo. Porque, às vezes, um pensamento ele é recorrente. Nós ficamos com esse pensamento contínuo, sem conseguir quebrar o ciclo desse pensamento, né? E aí, quando nós paramos para uma meditação, nós vamos observar qual sentimento está por trás desse pensamento. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. A mente humana, de modo similar, tem seu campo mental de absorção e defesa estabelecidos pelo teor de sua radiação moral. E aí é o que ela está chamando de psicosfera. A radiação moral. E olha que legal. No André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, não, vamos lá no Evolução em Dois Mundos, quando ele vai falar da psicosfera, ele fala que em torno de nós paira uma atmosfera criada pelos nossos pensamentos, por isso psicosfera, e que nós respiramos aquilo que nós pensamos, respiramos aquilo que sentimos. Então, em torno de nós, fica como se fosse... e aí, como se fosse não, porque ele vai dizer que é a aura, né? E aí ele explica, nós vamos ver isso mais para frente, o que seria essa aura. Então ele fala que, continuando na Hermance, né? Quanto mais moralizado é o circuito de imunidade da aura, preservando o homem das agressões naturais de seu ecopsiquismo e selecionando o alimento mental vitalizador do equilíbrio de todo o cosmo biopsíquico. Ela está dizendo que essa aura, ela possui uma imunidade. E essa imunidade vai depender do nosso comportamento e do nosso pensamento mais moralizado ou não. E quando ela começa falando que a mente humana, de modo similar, tem seu campo mental de absorção e defesa, ela compara uma teia de aranha. Ela diz que é como se fosse uma teia de aranha. Ela serve para captar alimento e para proteção da aranha. E essa psicosfera, ela age de igual maneira. Vamos passar só mais um slide e eu volto a ver vocês todos. O estudo da formação das psicosferas explica-nos a razão de muitas sensações e incômodos, claramente percebidos pelas criaturas na rotina de seus afazeres, junto aos ambientes de convivência social. Enxaquecas repentinas, náuseas, falta de oxigenação, tonturas, alterações de humor instantâneas, alterações no bem-estar íntimo sem razões plausíveis, irritações ocasionais sem motivos, sentimentos de agressividade, ansiedade, tristeza súbita, indisposição contra alguém, sem ocorrências que justifiquem. Eis alguns possíveis episódios que podem ter origem na natureza psíquica dos ambientes. E aí nós vamos tirar agora, vamos voltar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Quando ela está dizendo que os nossos pensamentos são capazes de criar um ambiente em torno de nós, ela está dizendo, e eu vou dar um exemplo legal para ficar claro para a gente entender. Quando nós vamos a um templo religioso, nós temos sensação de felicidade, de leveza, de tranquilidade, nós temos a sensação de paz. Muitas vezes, nós chegamos nesses ambientes com os pensamentos em turbilhão de ideias.
mas somos acalmados, porque este é um ambiente que, com recorrência, as pessoas oram, as pessoas elevam o pensamento, as pessoas cantam louvores a Deus. Então, são ambientes preparados psiquicamente pelas preces. Em contrapartida, ambientes que são densos, que causam alguns daqueles incômodos que a irmã citou, são ambientes e que, na maioria das vezes, as pessoas que os frequentam, que frequentam esse tipo de ambiente, elas chegam com o pensamento conturbado, com os pensamentos em desalinho, desequilíbrio, e o que acaba provocando neste ambiente a sensação de desconforto para muitos que vão adentrá-lo. Tem um exemplo interessante que uma vez eu ouvi, que em Éfeso existe uma casa, uma casinha, que as pessoas falam que é a casa de Maria, da Mãe Santíssima. E essa casa, ela é visitada por peregrinos do mundo inteiro. Mas tem pessoas que quando chegam a entrar, eu não tive essa experiência, então é uma experiência que eu ouvi e estou transmitindo. As pessoas que chegam a entrar nessa casa se emocionam muito, choram, se sentem arrepiados, saem de lá com uma leveza extraordinária. E aí nós, avaliando isso pela psicosfera do ambiente, causada pela psicosfera íntima daqueles que são peregrinos e que visitam, nós só concluímos que o ambiente não tem como ser ruim. Ele é um ambiente realmente excelente, favorável aos nossos pensamentos e conexão com Deus. Por quê? As pessoas, elas entram receptivas. Elas já entram pensando na Maria. Elas já entram se organizando mentalmente para se conectar com a Mãe Santíssima. Então, o que nós estamos conversando aqui? Os nossos pensamentos, eles são capazes de criar em torno de nós uma aura psíquica capaz de ser, como a irmã se disse, como uma teia de aranha que nos protege e ao mesmo tempo nos alimenta. Como assim nos alimenta? Porque nós captamos aquilo que nós queremos alimentar. Pensamentos semelhantes aos nossos, nós buscamos. E formamos nessa teia aquilo que consideramos ser bom e produtivo para nós. E aí, olha que interessante. O André Luiz, aliás, vamos no Emmanuel primeiro aqui, roteiro, capítulo 26, afinidade. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe nos pensamentos que atrai as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar em que se coloca. Percebem por que é alimento? Então, os nossos pensamentos são capazes de se afinizar com pensamentos alheios e nós buscamos forças através disso. Nos nutrimos desse movimento. E a irmã, nesse capítulo, ela fala algo que é muito legal e interessante. Ela diz que o nosso comportamento influencia na nossa psicosfera. Por quê? Se nós estamos falando de pensamento, falamos de sentimento, o nosso comportamento, a maneira que nós agimos, influencia nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Porque uma coisa está conectada à outra. E ela fala de um comportamento específico
que tem nos levado a séculos e milênios de repetições, porque nós ainda, habituados e cristalizados nesse comportamento específico, não conseguimos perceber o movimento de autoanálise, que é o da palavra, fala. Aquilo que nós falamos. O Emmanuel fala que o nosso primeiro ponto de queda é a fala. Que muitas vezes nós falamos muito, falamos demais. E ela nos diz, a irmã, nesse capítulo, que as palavras, elas influenciam no nosso campo psíquico de tal forma que aquela frase, as palavras têm poder, e eu tenho certeza que cada um aqui já deve ter ouvido essa frase, ela se torna real quando nós começamos a entender o mecanismo. Por quê? Quando nós falamos algo que é produtivo de alguém, nós enviamos para aquela pessoa uma sensação de bem-estar, uma sensação de alegria, de impulso, de bom ânimo. Quando nós falamos algo que não é produtivo de alguém, nós enviamos para aquela mesma pessoa um dardo magnético que nos conecta ainda mais, nos coloca entrelaçados e nós mantemos um vínculo vicioso mental. Por quê? O desconforto que as minhas palavras vão causar naquela pessoa que eu estou falando, volta para mim. Lembra da teia? Então, semelhante atrai semelhante. E aí, o que acontece? Ela fala que é como se várias teias estivessem tão conectadas umas às outras, que para desconectar, o trabalho é muito minucioso. Quando nós fazemos o exercício de usar a palavra com benevolência, nós nos desconectamos e estamos rumo à evolução, à libertação de pensamentos viciosos. E aí, é o que o Emmanuel fala, que o homem poderá estender muito longe o raio de suas próprias realizações na ordem do mundo material. Mas, sem a energia mental na base de suas manifestações, não conseguirá. Porque ele está dizendo que a energia mental, ela é a base das nossas realizações. Olha que interessante. Quando nós começamos a colocar nessa base a nossa capacidade de crescer, o nosso impulso, nosso bom ânimo, vontade de realizar, essas realizações, e ele fala no mundo material, que dirá no mundo espiritual, né? Ele fala que sem os raios vivos e diferenciados dessa força, os valores evolutivos dormiriam latentes em todas as direções. Então ele coloca o pensamento como uma alavanca, né? Impulsionado pela vontade. Vamos lembrar sempre da vontade como a diretora aí desse gabinete. Como ele fala no Pensamento e Vida. Então, a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Então, Vânia, até lembrando que você tinha falado do tema, né? Quando a gente começa a estudar e começa a perceber, a gente fala, gente, esse tema é muito gostoso, é um tema fácil, é um tema leve, é um tema que nos faz olhar para a nossa intimidade. Qual o tipo de pensamento que eu tenho emitido? Quais são os sentimentos que estão por trás dele? Porque se nós temos pensamentos recorrentes, e às vezes nós começamos a imaginar, porque já passa para o campo da imaginação, até uma conversa com uma pessoa, e essa conversa ela vai tomando outros rumos, e a proporção dessa conversa pode ir se alterando de acordo com o que eu impulsiono do meu pensamento. E isso tudo faz com que a gente volte para a nossa intimidade e fale, mas por que eu estou com esse pensamento contínuo? Qual é a emoção
que me traz lembrar e repetir esse pensamento? E aí é interessante que o André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala para a gente meditar sobre os nossos pensamentos. E raras vezes nós conseguimos parar para organizar o que estamos pensando, refletir sobre o que estamos pensando. A proposta hoje, então, a partir de agora, é refletir sobre o que estamos pensando para entender como está a nossa aura, como está essa psicosfera, o que eu tenho levado para os ambientes que eu frequento. O que as pessoas sentem quando se aproximam de mim? O que eu posso realizar na minha intimidade, como o Emmanuel fala, através desses impulsos e estímulos que são o pensamento, que eu às vezes estou descrente. Qual o tipo de pensamento que me alimenta? Aí eu vou saber quais são as minhas companhias, encarnados e desencarnados. Porque nós nos afinizamos entre encarnados e desencarnados. E os pensamentos, nos dois planos da vida, são regidos por nossas mentes, logo, são essas forças, esses impulsos, esses estímulos que nos nutrem. E nós também nutrimos outros. Porque outros podem concordar com a forma que nós pensamos. Aí nós começamos a falar de uma rede de relacionamento social, como a irmã se fala, e que estamos todos unidos nessa troca, nessa permuta constante, né? E aí, no Pensamento e Vida, no capítulo 8, o Emmanuel intitula Associação. Ele fala assim: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo esses princípios de afinidade. Ele fala que se a gente conseguisse ver, perceber essas correntes de pensamento, a gente ia conseguir ver pontos específicos os quais nós buscamos, os quais os nossos pares buscam, e nós íamos entender que está tudo conectado, está tudo entrelaçado. Ele fala assim, na verdade agora, André Luiz. Gente, nós temos muitas referências desse tema. Claro que nós não temos pretensão nenhuma aqui de fechar o assunto, pelo contrário, é só para fomentar essa vontade de saber mais sobre o assunto, porque ele é muito amplo, ele é vasto. Mas, se nós sairmos daqui hoje com a sensação na intimidade de que somos capazes de transformar nossos pensamentos e realizar nos dois planos da vida a nossa evolução e progresso, tá tudo certo. Nós vamos sair daqui felizes. Por quê? Quando nós identificamos onde vamos precisar trabalhar, nós já avançamos. Quando somos convidados a melhorar, e a doutrina espírita, como a nossa consoladora, né? Ela traz para a gente que se reconhece o cristão, o espírita, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações, e nós começamos a observar quais são essas más inclinações e que nós precisamos domar, nós estamos fazendo o exercício do autoconhecimento. E assim, não significa que eu descobri e que agora eu já mudei. Significa que eu descobri foi o primeiro passo. Por quê? Recentemente, comigo mesmo, tem várias experiências do tipo. Descobri. E o que eu faço com isso? Aí começa o trabalho que Jesus tinha
nos orientado desde o começo, de olhar para a nossa intimidade, de orar. E aí o Emmanuel fala no Evolução em Dois Mundos que a oração, ela tem o poder dissipador. Ela dissipa aqueles miasmas que se condensam a nosso redor por conta dos pensamentos que nós mantemos e gostamos de manter. E quando nós começamos no processo da prece, e ela é íntima, é transformador. Por quê? Nós nos conectamos com as faixas saudáveis da vida, buscamos orientação com o nosso anjo da guarda, protetor, instrutor, amigo espiritual, orientador. Nos conectamos com eles e fica mais fácil receber as orientações. Então, a nossa psicosfera, ela muda, inclusive, de luminosidade. Hoje nós não vamos entrar nesse campo, mas ela tem cor e luminosidade. Segundo André Luiz, a cada emoção, uma cor lhe aparece. A cada ação no bem, quanto mais moralizado, mais luminosa é a nossa psicosfera. Por isso, os espíritos de luz são considerados de luz. Porque a luminosidade que fica em torno desses espíritos reflete o seu campo mental, o seu campo emocional, sentimental. Então, quanto mais elevados moralmente, equilibrados emocionalmente e equilibrados sentimentalmente, mais luminosidade é refletida. E o contrário se aplica no que se refere à opacidade, ou mais opaco, né? E aí, gente, eu tenho até mais uns 5 minutinhos, né? Até na Revista Espírita, Kardec, na Revista Espírita do ano 11, junho de 1868, Kardec traz um texto, né, na revista, que fala sobre a fotografia do pensamento, em 1868. Ele ficava estimuladíssimo e instigado com relação ao pensamento. A espiritualidade já havia dito a ele sobre esses mecanismos, ele já conhecia esse mecanismo, inclusive com relação à mediunidade, porque é através do pensamento que nós nos conectamos ao mundo espiritual, né? E o mundo espiritual interage conosco através dos pensamentos, que ele faz um texto sobre a fotografia do pensamento. E ele vai falar sobre criações fluídicas, ele vai falar de movimentar o pensamento, de movimentar fluido cósmico universal para transformar em realidade aquilo que nós estamos pensando. Se ele dissesse hoje, seria uma realidade 3D, 6D, com cheiro, com sensação térmica de tudo que nós pensamos. Então, era estimulante a ideia de se fotografar um pensamento. E o André Luiz, ele vai falar nos seus livros, em alguns deles, na verdade, eu acho que todos os livros do André Luiz, até hoje que eu li, fala sobre pensamento. Tem algum trecho sobre pensamento. Seja sobre a prece, seja sobre o pensamento dele que divagou e de repente ele se sentiu desequilibrado e voltou, seja no estudo mesmo do pensamento, né? No estudo da mente. Então, ele vai falar que quando um espírito se aproxima do outro e quer saber a sua história, ele ausculta a sua psicosfera. Ele penetra nessa atmosfera que envolve o espírito e sabe toda a sua vida. Os espíritos superiores, eles são capazes de se aproximar de nós
e não fica lendo o nosso pensamento. Cada um de nós tem uma psicosfera particular, única. Então, o espírito se aproxima de nós e sabe quais são os pensamentos frequentes, quais são os nossos sentimentos frequentes. Por isso que, por vezes, nós dizemos, os espíritos nos conhecem mais do que nós imaginamos. Nosso tempo está indo? Já foi? Ah, então, pois é. Estou aqui olhando o relógio, mas... Não, mas pode falar. Quer falar mais alguma coisa, Michele? Não, podemos partir para considerações, perguntas. Ah, ok. A gente agradece a Michele a exposição aí, né, nesse tempo. E agora, se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa também a respeito do tema, né? Vânia, pode falar, Vânia. Michele, parabéns. Atrai mesmo. Eu fico aqui em casa e hoje o tema, assim, encaixou, pensamento. Porque a gente que fica sozinha, a gente quer aquela briga de pensamento. E o nome psicosfera me pareceu assim, mas aí quando você abriu, eu sempre vi falando, né, dessa coisa, a Elde fala muito isso às vezes, que eu já escutei em palestra, que não é diga-me com quem tu andas e direi quem tu és, é diga-me que pensa e direi com quem andas. Isso. Então, eu sempre dou uma puxadinha de orelha em mim para quando vai para esses pensamentos que não são legais. Então, essa palestra e esse estudo que você deu uma pincelada para a gente estar estudando mais, isso nos adverte quanto ao pensamento. Eu falo muito quanto às falas, então isso caiu assim muito bom. E esse autoconhecimento que eu acho legal. Isso nos dá um feedback muito bom de que... E você trouxe o caminho. Se a gente está num pensamento, num caminho que é legal, não tem outro recurso que não seja a oração. Sobre aquela entrada de Éfeso, a Elde também já vi ela contando que as pessoas quando iam, vamos puxar para o Brasil, quando ia ver o Chico lá em Pedro Leopoldo, não, já em Uberaba, que as pessoas já sentiam aquela áurea ou e já começavam a chorar só de entrar na cidade. Então, essa energia, e tem pessoas que nos passam isso. Você vai conversar com uma pessoa, você já sente no olhar dela, você já sente. Isso é transmitido assim. Então, essa sintonia que a gente busca, a gente também deve deve receber e transmitir. Né? Porque tem gente que você adora conversar, e tem gente que você fala, que papo ruim, só fala isso, só reclama. Né? Então, isso. E aquela coisa, eu acho que você não falou especificamente, mas é aqui de sentimentos, depois vai para a cabeça, e depois vai para a fala e ações. Tudo é criado, inicia aqui, passa para pensamento, passa para fala e ações. Isso é uma energia eletromagnética. Isso é energia pura. Então, sim. Muito legal. Muito obrigada pela palestra de hoje. Gostei. Alô? Ótimo. Sobre os passos aí do sentir, pensar e agir, né? Existe a influência, né, que nós tínhamos falado com relação aos desejos. E recentemente nesse livro mesmo, nós tivemos assim, essa informação de que, por vezes, espíritos encarnados ou desencarnados, situações do ambiente que nós vivemos, estimulam o nosso sentimento. Então, o desejo, por exemplo, ele é uma alavanca para o nosso sentimento. E aí volta no ciclo sentir, pensar e agir, sabe? Então, a gente precisa estar vigilante ao ambiente que nós frequentamos, que nós vivemos, né? E, principalmente, ser um ambiente para as pessoas que se aproximam de nós, né? Alguém tem isso aí. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou comentar?
Marcelo, pode falar. Eu, falando na psicosfera, eu penso o quanto é importante a gente fazer o culto no lar. Porque o culto no lar traz uma psicosfera boa para o nosso ambiente, para a nossa casa. E atrai melhores companhias para a gente. Porque quando a gente faz o culto no lar, o que acontece? A gente tem companhias com a gente espirituais, boas ou ruins. E se for uma ruim, ela está aprendendo junto com a gente. Isso mesmo. Se o nosso pensamento ele é capaz de transformar um ambiente, que seja para o bem, né? E o culto no lar é uma ferramenta extremamente importante para mudar. E a psicosfera do nosso lar permanece ali por um tempo, né? De acordo com o nosso pensamento, mantendo o pensamento no bem, vigilante nesse pensamento. Por isso vigiar é tão importante. Essa psicosfera ela permanece fluidicamente saudável por mais tempo, né? Então, nesse período, por exemplo, que nós estamos vivendo de pandemia, de distanciamento social, quando nós cultivamos pensamentos de otimismo, quando nós cultivamos pensamentos de alegria, palavras de bom ânimo, isso tudo provoca no ambiente que nós estamos essa luminosidade que a gente tinha conversado por conta da aproximação dos espíritos superiores no nosso lar. Muito bom, Marcelo. Obrigada, viu? É isso aí. Mais alguém, gente? Quer falar alguma coisa? Boa noite. Eu queria falar também. Saulo. Saulo está sem câmera. Tá sem câmera, mas não. Se você não quiser ligar, não tem problema não, tá? Pode ficar à vontade. Não tem problema, né? Porque é o seguinte, me ocorreu, quando a Michele estava falando sobre a questão das energias que a gente consegue, às vezes, perceber quando entramos numa casa religiosa ou numa casa, igual foi falar, de Maria, né? E a gente, como a gente trabalha muito com passe, com aplicações, ajuda as pessoas, tenta, né? A gente tenta ajudar a espiritualidade a conseguir tratar as pessoas. Me ocorreu a importância desse tema, porque, às vezes, nós entramos dentro de uma casa religiosa, mesmo durante um passeio, nós estamos fazendo uma viagem numa cidade, né, histórica ou em qualquer outro lugar, e a gente, geralmente, principalmente mineiro, gosta muito de ir entrar em uma igreja, conhecer, né, porque é muito bonito. E, muitas das vezes, a gente não está desconectado dessas energias, ou conectados com outras, que não nos permite perceber isso. E, principalmente, quando a gente está em busca de algum tratamento, sabe? É que eu vejo que, às vezes, quando a gente está dando passe, não sei se algumas pessoas já perceberam, que a gente está dando passe, mas a impressão, às vezes, de que a pessoa não está recebendo. E aí a gente não sabe se é a gente que não está conseguindo transmitir ou se é a pessoa que não está receptiva. E é uma coisa que eu não consigo saber. Se eu não estou conseguindo, assim, eu tento me preparar, eu tento me concentrar, mas às vezes a gente percebe que a pessoa a gente parece que não está conseguindo transmitir. E nesse momento, eu acho muito importante a gente falar disso, porque é um momento em que as pessoas estão precisando de tratamento e as casas, elas estão fechadas. E aí a pessoa entra para dentro de um hospital e ela já entra com medo, angustiada, ansiosa, e ela perde a oportunidade de se conectar com essas energias que estão também dentro dos hospitais ao nosso favor. E a gente acaba não atrapalhando o nosso tratamento, tanto físico quanto espiritual, que com certeza a gente tem quando a gente entra dentro de um hospital, por não se atentar a isso, a essas conexões que são feitas. E aí a gente não se conecta com aqueles que querem nos ajudar ou com aqueles que precisam de trabalhar a nosso favor, e isso dificulta tudo. Então, eu acho que é um momento importante para a gente pensar nisso, até
se for o caso da gente, assim, mesmo que não aconteça conosco, mas que a gente possa comentar isso com os nossos familiares, né, para poder a gente divulgar isso, porque essa importância da conexão com as energias que são a nosso favor, na verdade, né? Sim. É isso. Isso, sua fala foi muito interessante em vários pontos com relação ao passe e com relação ao que você deu o exemplo do hospital, né? Tem uma frase aqui que eu vou ler e aí, a partir dela, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso aí. Evidentemente, os locais de nossa movimentação serão sempre o resultado da soma geral das criações que neles imprimimos, colhendo dessa semeadura somente os frutos que guardem semelhança com a qualidade das sementes que espalhamos. Então, aí ele fala, ela continua, a irmã. Dessa forma, alguns descuidos da conduta ensejam romper com as teias defensivas, em razão da natureza das nossas ações. Mas o que eu queria frisar aqui é que nós vamos guardar ou buscar dos lugares que nós formos, pode ser no hospital, pode ser na igreja, como você disse, para visitar, pode ser na cabine de passe, pode ser na casa do Zé das Couve, pode ser em qualquer lugar que a gente for. Nós só vamos colher o fruto semelhante às sementes que espalhamos. E algumas vezes, pelo desespero, a espiritualidade conhece a nossa intimidade demais. Pela dor, pelo medo, né, pelo desespero, às vezes pelo desequilíbrio emocional do momento, nós julgamos que vamos nos afinizar e colher, talvez, frutos de desespero, né? Porém, a espiritualidade que nos conhece conecta aos nossos corações aquilo que é necessário de acordo com aquilo que nós vamos semeando ao longo da nossa caminhada. Porque nós semeamos o tempo todo. Pode ser que estejamos semeando agora as nossas melhores sementes da nossa melhor forma. No momento que nós recebemos uma notícia, por exemplo, de um desencarne de um ente querido, ou quando nós vamos visitar um hospital ou alguém que está hospitalizado, e por vezes nós ficamos invigilantes, é levado em consideração a semeadura. Porque a misericórdia, ela é imensa. E é muito importante a gente ficar atento à nossa conduta diante disso. Porque é natural que o passarinho venha e pouse na sua mente, na sua cabeça, quer dizer. Mas você deixar o passarinho fazer um ninho na sua cabeça é outra história. Então, a espiritualidade compreende que, por vezes, os pássaros vão vir, vão pousar, mas o movimento de afastá-lo é nosso. Mas temos ajuda. Os universitários. Não nos movimentamos sozinhos. Então, quando vem um pensamento que não é legal, quando vem um pensamento que é turbulento, que está desequilibrado, se a gente faz o exercício de afastá-lo, a gente consegue a companhia da espiritualidade. Como é que a gente faz o movimento de afastar? A oração é o melhor movimento. Porque nós colocamos o nosso pensamento conectado no mais alto. E aí, no mais alto, sai passarinho. Né? E aí, Saulo, com relação ao passe, a comunicar, explicar para os familiares isso que você falou, isso que nós estamos conversando aqui, é o mecanismo da fé. É você acreditar que as suas palavras, ela tem poder. É você acreditar que existe um templo íntimo em você. E você é capaz de fazer a manutenção desse templo de maneira positiva, saudável. E você pode levar as pessoas à sensação de bem-estar. Porque você vive esse bem-estar. É óbvio que nós estamos aqui no mundo dos contrários, encarnados espíritos que pensam muito diferentes uns dos outros, que por vezes nós vamos confrontar esses pensamentos que são muito contrários ao nosso, né? Mas
que nós sejamos capazes de entender, inclusive, por que eu confronto tanto aquele pensamento. Por que me incomoda tanto? É Não isso. tem, eu não tenho a resposta, não, mas eu gosto de perguntar. É bom trocar, né, Michele, as ideias, né? Cada um percebe de uma forma, coloca em grupo, né? E a gente vai aprendendo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Marcelo, pode falar. Michele, você falou, vem um pensamento ruim, você, para afastar ele, você começa a orar. Isso tem um nome, conhecido como usinagem. Você vai penetrar num lugar que você sabe que tem uma energia ruim, que você pode pegar uma companhia que não é legal. Por exemplo, quando você vai num cemitério, que tem muitos espíritos ali perdidos, soltos, você começa a orar. E você ora o tempo todo que você estiver no ambiente, independente com quem você está falando, você mantém o pensamento e oração. Você se transforma numa bobina de força. Você é uma usina. E essa bobina de força te faz a proteção para você não levar essas companhias, não ter essa influência que não é boa. É isso, Marcelo. Você falou uma coisa que é importante. A nossa proteção, nós que fazemos. Quando nós pedimos a espiritualidade de proteção, ela está disposta o tempo todo, 24 horas, 7 dias por semana. Mas conectar a ela para que tenhamos essa proteção, o exercício é nosso, o movimento é nosso, né? E aí, gente, tem umas dicas aqui que a irmã ela finaliza o capítulo com algumas dicas, né? Ela fala assim, olha, zelemos pelos nossos ambientes, tornando-os saudáveis e agradáveis para a convivência. No nosso lar, Marcelo até citou, tem essa super dica que é o culto no lar. E nos outros lugares que nós estivermos? Otimismo incondicional, vibrações positivas sempre, tolerância construtiva, cativar os laços, o hábito contínuo da oração, sorrir. Sorrir, gente, sorrir. Tem gente que não gosta de sorrir. Mas sorrir muda a nossa psicosfera. Ah, mas tô cheio de problema. Sorria. Porque não é esconder aquilo que está na sua essência, porque nós começamos falando sobre a necessidade da busca pelo autoconhecimento. Saber o que você está vivenciando. Mas se você tem o hábito de sorrir, você gera em torno de você uma sensação de alegria. Com o tempo, essa alegria se torna uma realidade. Por quê? Lembra que a irmã se fala? Busca nessas forças que são os pensamentos, o impulso. E o Emmanuel fala, as realizações vêm com essa base? Vêm através do pensamento? Imagina se o nosso pensamento a partir de agora for sempre, vou dizer sempre, né? Mas porque a gente oscila, né, gente? Mas se a gente conseguir a maior parte do tempo manter nosso pensamento positivo. Ela fala, dar pouca ou nenhuma importância aos reclames e pessimismos dos outros. Lembra que nós falamos das palavras que são dardos ou flores? Então, é por aí. Guardar a certeza de que ninguém pode nos prejudicar além de nós mesmos. Querer sempre o bem alheio. Essas são algumas formas para a edificação de psicosferas ricas de saúde e paz. Medidas salvadoras de asseio espiritual. E ela finaliza assim, muito rico o capítulo, o livro é muito rico, nos convida o tempo todo a essa reflexão. Claro que o capítulo ela vai falar bastante da maledicência, ela vai nos alertar bastante com relação àquilo que nós falamos, porque o que nós falamos nós produzimos, e fica a dica aí, para que nós possamos ter uma psicosfera sempre agradável. Obrigada, viu, gente? A todos Michele. pela troca. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ainda temos um tempinho, viu, gente?
Se alguém quiser falar, é só se manifestar. Ô, Michele, bacana, né? O tema, eu lembrei muito do livro, né? Nos Domínios da Mediunidade, que a gente está estudando, né? Na mocidade. Você foi falando, eu fui lembrando. A gente está com uns minutinhos, eu só queria fazer uma colocação. Sim. Porque o mundo, né? O mundo está uma correria só, né? A gente percebe, assim, no mundo inteiro, as pessoas correndo o tempo todo, buscando, e aquela fala comum de falta de tempo, né? Eu não tenho tempo, o dia tinha que ter mais horas. E aí, a gente o nosso pensamento, ele não interrompe, né? A gente está pensando o tempo todo. Então, o tempo todo na correria. Não estou falando da pandemia que veio para a gente parar um pouquinho de correr, né? E talvez pensar um pouco. Mas naquela correria, mesmo que a gente não tenha consciência, o pensamento está funcionando o tempo todo, e o tempo todo a gente está realizando, né? Tanto para coisas boas, que fazem bem para nós, quanto para coisas não muito boas, onde a gente não se sente muito bem. Então, eu fico pensando o seguinte: nessa correria toda, parar, meditar, fazer oração, refletir a respeito da situação do momento, no meio desse, como o Adelso gosta de falar, no ramerrão da vida, essa questão ela é bem complicada, porque quando a gente assusta, a gente já sentiu, pensou, falou, agiu, né? E aí eu fico pensando, o que fazer, né? Como a gente pode modificar essa situação? Talvez diminuir o ritmo? Diminuir o ritmo, aí a gente pensa que é de cada um, né? Sim. Cada um é que sabe do seu ritmo e o que está buscando. Eu fiquei pensando a respeito disso, sabe? O que acontece? É justamente isso que nós temos cristalizado como pensamento mesmo. Porque durante milênios, nós cada vez mais buscamos produtividade. E aí nós confundimos a produtividade com esse movimento acelerado demais. E aí criamos um hábito. Esse hábito, todo hábito que é frequente ou recorrente, ele se torna uma cristalização. Essas cristalizações, elas permanecem no nosso corpo perispiritual, na nossa mente, na nossa áurea que nos acompanha aí ao longo, né, das encarnações, e nós precisamos quebrar essas cristalizações. Quebrar como? Modificando os hábitos, renovando os nossos hábitos. A meditação, a reflexão, a oração, ela não precisa ser longa. Nós precisamos dar o primeiro passo. Pode ser 5 minutos. Se nós colocarmos na nossa mente que 5 minutos durante 21 dias é capaz de se formar um ciclo novo na nossa vida e a gente criar um novo hábito, nós vamos conseguir isso com 5 minutos. Sabe aqueles 5 minutos que às vezes você, antes de dormir, faz nada? Pega o celular e fica mexendo? Aqueles 5 minutos, você coloca uma meditação, uma música tranquila e começa a refletir. Não precisa parar o movimento que já é frequente para a mudança de hábito. A mudança de hábito, ela é justamente durante o ramerrão. Porque
a paz, aquilo que nós buscamos de tranquilidade, de pensamentos renovados, de intimidade reconstruída, ela acontece na desconstrução de algumas coisas que está muito consolidado. Então, eu acho que é isso. Se a gente começar a pensar que existe essa possibilidade e fazer um exercício, coloca aí 21 dias. Coloca um desafio para você mesmo. Meta capaz de alcançar. 5 minutos eu tenho. E aí, vamos embora nesses 5 minutos. Quando você assustar, você já está ficando 10. Quando você assustar, já está 20 e depois você não consegue mais parar. A meditação, para todo mundo que tem dificuldade com a concentração e quiser meditar, começa com 3 minutos. 21 dias. Entende? Entendi. Aí, você fez uma precinha ali, de 3 minutos, né? A prece com pressa, de 3 minutos. Todos os dias, naquele horário, criou-se um hábito. Depois de 21 dias, esse hábito ele fica em você. Depois, o tempo vai aumentando e você vai começar a observar e se modificar vai ser natural. Entendi. Eu estou dando dicas, viu, gente? Que a gente escuta e a gente esforça para colocar em prática. Ô, Michele, é isso. A gente já esgotou o tempo aqui, né? Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui, né, por muito mais tempo, conversando a respeito, mas o tempo esgotou. A gente agradece a Michele muito por ela estar aqui hoje conosco, né, trazendo assuntos que a gente gosta muito de discutir, de conversar, de refletir a respeito, para ir melhorando, né, a nossa jornada, que a gente possa seguir com mais harmonia, né? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada, viu, Michele? Muito obrigada mesmo. Agradeço muito também. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, aos espíritos do plano maior, que nós possamos buscar no alto as melhores energias para a nossa jornada, para seguirmos lembrando das recomendações do Mestre amado, harmonizando a nossa mente, o nosso coração, e que possamos trazer boas energias de dentro de nós para o ambiente externo, para podermos seguir firmes neste momento de tamanha dificuldade, sabendo que podemos aproveitar bastante essa oportunidade que está sendo dada a cada um de nós neste momento. Sabemos que Jesus está no comando de tudo e que não nos desampara nunca. Obrigada, Mestre amado, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. É isso aí, gente. Boa noite. Oi, né? Gente. Boa noite. Obrigada, gente. Deus abençoe todo mundo. Tudo. Tchau, Michele, Vânia, Elde. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada. Rosana. Beijo grande. Tchau. Beijo a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.